Olá, seja muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão e principalmente falar com você que sente que está se desgastando. Você já sentiu isso? Quem sabe por ter um problema já há muito tempo, se estendendo há muito tempo na sua vida, você sente assim, meu Deus, eu já não sou mais quem eu era. Eu tô me sentindo em pedaços, eu tô desgastado. É como se a gente sentisse uma dor tão profunda na nossa alma que a gente pense que por fora a gente está também experimentando esse desgaste. Muitas vezes isso acontece, porque muitas vezes a gente vai envelhecendo, vai se enrugando mais, né? Ou às vezes os problemas fazem a gente não ter nem vontade de se arrumar, cuidar da nossa aparência, ter esse autocuidado. Você que é mulher, né? Que a gente precisa cuidar mais da nossa aparência, porque eu sempre brinco o seguinte: um homem grisalho é charmoso, né? Mas muitas vezes uma mulher grisalha, a não ser que a mulher seja muito elegante, ela já é comparada aí à bruxa queca, né? Você fica grisalha. E algumas vezes, né? Tem mulheres que ficam muito lindas com cabelo grisalho. Quero fazer esse parênteses aí para não ser mal interpretada. Mas é assim, né? Eu acredito que nós mulheres precisamos ter mais, dedicar mais um tempo da nossa vida, né? Para praticar o autocuidado, tem as unhas para cuidar, tem o cabelo, tem a pele. Não que os homens não devam também, né, se cuidar, mas para a mulher a gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo. E às vezes os problemas na nossa vida fazem até a gente desatentar para isso. A gente não tem força, a gente não tem ânimo para pintar um cabelo, para fazer uma hidratação no cabelo, para pintar uma unha, para passar um batom, para cuidar a roupa que a gente está usando, se está combinando. A gente sai ali, né? Que nem uma colcha de retalhos, tudo sem combinar às vezes, né? Com estampas diferentes. Mas então esse vídeo é pra gente pensar assim, ó, como muitas vezes, quem sabe você que está me escutando, por causa dos seus problemas, um problema ali que se estende por muito tempo, por muitos anos, a gente se sente desgastado, né, na nossa alma, nas nossas emoções, e como eu falei, muitas vezes isso reflete até mesmo na nossa aparência, no nosso físico, ou seja, por rugas, né, e cabelos brancos que o estresse vai afetando, vai fomentando na nossa vida, ou até mesmo pelo nosso desleixo, pela nossa vontade de, né, não estar nem aí, não ter ânimo para nada. E olha só que legal, eu quero te dar uma palavra de esperança se você está nesse contexto de vida, porque muitas vezes a gente entra nessa situação, né, de sentir que tá tudo fragmentado, tá tudo quebrado dentro de nós, né? E que a gente tá se desgastando na vida, que as coisas não são mais como eram antes, que a juventude já passou, né? Às vezes, quem sabe a juventude tenha passado, sim, né? Aquela época da juventude. Mas será que a nossa vida, ela deve ser sem cor, mesmo na maturidade, mesmo na vida adulta? Olha só um trecho para a gente refletir na palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 16. Tem um trecho que fala justamente isso em relação a desgaste. Olha só que interessante para a gente pensar e refletir na nossa vida. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha quanta riqueza! Não preciso falar mais nada, né? Se a gente meditar aqui nesse trecho, que eu vou deixar na descrição para depois você ler na sua Bíblia, esse trecho é muito rico. Ele não preciso falar mais nada, como eu disse, né?
Então, a primeira coisa para nós é uma palavra de esperança para a gente não desanimar. Que embora exteriormente a gente esteja se desgastando, como eu falei no início, né? Por N motivos, pela vida, pelos problemas, e mesmo que a nossa vida esteja tudo ok, o natural é a gente ir se desgastando com o tempo, né? Porque, quem sabe você pensa assim, eu gosto tanto de, sei lá, de ficar até tarde de noite conversando, e você sente que o seu ritmo não é a mesma coisa, né? Com os amigos, quero vontade de fazer um monte de coisa, eu tenho vontade de fazer o final de semana, fazer várias coisas. Às vezes seu ritmo já não é o mesmo como você tinha 20 anos, por exemplo, se você está me escutando e tem mais idade. Então, mesmo que não hajam os problemas na nossa vida, que eu acredito ser impossível, né? Todos nós temos problemas ou vamos passar por algum. E a gente está se desgastando, né, com o passar do tempo. Mas olha o que fala a palavra: interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque esse sofrimento, essa dificuldade na vida, ela produz interiormente algo muito superior ao desgaste externo da nossa vida, se a gente tem um olhar certo, o olhar para a eternidade, né? O olhar de pensar assim, tudo faz sentido, tudo tem um sentido na nossa vida, às vezes um problema, né? Tudo é o trabalhar de Deus para nossa edificação pessoal, né? Não é porque Deus é ruim, que não quer saber da gente, que abandonou a humanidade. Nós estamos num mundo caído, né? Um mundo que jaz no pecado, um mundo que a gente se submete a essas leis naturais aí também, né? Mesmo que você crê em Jesus, vá à igreja, busque a presença do Senhor, a gente também está debaixo disso. A gente vai sofrer também essa consequência do pecado na nossa vida também, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas. A gente não está imune a isso. Isso tudo é momentâneo, como fala a palavra, né? Tudo é momentâneo, produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, se a gente tiver o olhar certo, o olhar na eternidade, o olhar ajustado das coisas, né? O olhar que não vai pensar assim, Deus não existe, é tudo aleatório, a gente sofre mesmo, Deus é mau, a gente sofre mesmo, o que adianta buscar na igreja e ter aí um monte de problema? Isso é um olhar distorcido do que fala a palavra, porque a gente seguir a Deus, seguir a Jesus, ir na igreja, não, como eu falei, não nos dá uma imunidade em relação aos problemas da vida, mas o foco, o olhar é diferente. Porque por mais que exteriormente a gente esteja se desgastando, interiormente tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, interiormente a gente está sendo renovado, a gente está, né, como fala a palavra. Estão os sofrimentos leves e momentâneos. Olha o que a palavra compara. Que esses sofrimentos, mesmo que a gente esteja passando, ele é leve e momentâneo comparado à glória eterna que pesa mais do que todos eles. Interiormente a gente está sendo edificados, né? E você que daqui a pouco está me escutando e pensa assim, que Deus cruel esse. Não, Deus não é cruel. Como eu falei, nós estamos sujeitos debaixo dessa coisa que é o pecado, né? Que causa tanta dor e sofrimento para a humanidade. Isso porque os nossos antepassados decidiram se afastar do Senhor, mas existe um plano de redenção para isso. E esse plano ele está sendo concretizado, né? Deus está sendo longânimo para que todo mundo reconheça Jesus como Salvador, né? Busque a Jesus, se arrependa dos seus pecados, para que todo mundo seja salvo. Então Deus está sendo longânimo com a humanidade, não é porque não existe a promessa, porque Deus se esqueceu de nós ou Deus não existe. Nós estamos fazendo parte aí, né, da história.
Um dia, como fala a palavra, tudo isso vai acabar, todo o sofrimento. Por isso que a palavra fala que é leve e momentâneo. A gente olha a nossa vida, a gente pensa que isso é para sempre. Mas a gente tem que pensar num plano, como se pensasse assim, numa dimensão maior, né? O plano da eternidade do Senhor é que um dia isso tudo vai ter fim. Por isso que é leve e momentâneo. E para nós, que a gente tem um olhar correto, com o foco certo, produz algo que é muito maior do que os nossos sofrimentos. Produz aprendizado, produz muitas vezes a gente se voltar mais para a presença do Senhor. Porque quantas vezes, os problemas é que nos aproximam de Deus. Infelizmente, às vezes o ser humano é assim. A gente precisa às vezes passar por desafios para buscar a presença do Senhor, para se humilhar, para reconhecer que a gente precisa de Deus, para a gente reconhecer que somos falhos, que somos dependentes de um ser superior, que conhece todas as coisas. Ou às vezes a gente precisa assim se derramar na presença do Senhor buscando o amor de Deus, Só Ele supre a nossa vida com amor. Quem sabe você está me escutando e você se sente sozinho, você se sente rejeitado. Às vezes até entre muitas pessoas você se sente que não é amado. Mas a gente se aproximando de Deus, a gente recebe todo esse amor, Quem sabe você vai buscar o Senhor por causa disso, porque você se sente sozinho. E aí você vai buscar Deus para completar a sua vida. Porque Deus completa a nossa vida com um amor perfeito que só vem dele. E aí no versículo 18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então é um desafio de fé para nós novamente, Mas o foco certo, como eu disse, se você está passando por lutas na sua vida, está se sentindo desgastado na sua alma, nas suas emoções ou no seu exterior, busque mudar o foco, mudar e perceber que isso tudo aqui é transitório. A gente tem que alinhar a nossa vida porque é eterno, E pensar que tudo isso é leve, sofrimentos leves, momentâneos, transitório. Estamos buscando algo muito maior do que isso aqui, algo muito maior. Estamos buscando alinhar nossa vida à vontade do Senhor e buscando essa promessa, aguardando essa promessa de Deus, que Ele vai restaurar todas as coisas. Por enquanto estamos debaixo do pecado, debaixo desses problemas, de tudo isso, que essa confusão aí que opera no mundo. Mas isso tudo vai acabar. Uma hora, Jesus vai voltar e Jesus vai estabelecer o reino dele nessa terra, o reino de amor, o reino de justiça, e que a gente possa aguardar isso, e mesmo em meio aos problemas, aguardar com fé, aguardar confiando, aguardar pensando que Deus não nos abandonou em meio aos nossos problemas. Nós estamos aguardando essa promessa, que a gente possa alinhar a nossa vida à vontade do Senhor, orar a Deus e pensar assim: puxa, esse problema me dá sabedoria, me dá discernimento, me ajuda a enfrentar isso, anda comigo, Senhor, para que eu consiga enfrentar essa situação com sabedoria, com discernimento. Se você gostou dessa palavra, passa para mais pessoas, te inscreve no canal se você não é inscrito, dá o teu like também e pensa nisso, não desanima. Você que está passando por muitos problemas na vida, problemas que parecem aí não ter fim, não desanima, muda sua mente, reflete nesse trecho aqui e pensa, isso tudo é transitório, isso tudo vai passar. Busque a força do Senhor para enfrentar esses problemas na sua vida. Abraço e até o próximo vídeo.